Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiu. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Amém. Vamos orar. Oh Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo livre acesso. Chegamos agora, Senhor, à parte mais importante do nosso culto, aonde nós recebemos a mensagem da Tua palavra. E o poder do Teu Evangelho ministrado a nós para colocar de fato, Senhor, Ele em nossos corações. Que ela venha, Senhor, que essa mensagem venha incendiada pelo Teu Santo Espírito, de modo que possa incendiar as nossas vidas, iluminar as nossas mentes e transformar os nossos corações. Fala conosco, Senhor. Precisamos, carecemos de ouvir a Tua voz. E faça, Senhor, com que nossos ouvidos estejam de fato prontos a ouvir o que o Senhor tem para falar e atender ao que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito claro, muito óbvio para todos, e eu creio, se não para a maioria, de que nós temos vivido muito aquém do que poderíamos viver. É muito óbvio que as nossas vidas têm sido bem distantes, ou, na melhor das hipóteses, bem aquém daquilo que as promessas de Deus dizem para nós. Que não temos vivido nem de perto, muitas vezes, aquilo que o Senhor diz e que o Evangelho declara para nós. Que temos sucumbido a tantas coisas que não deveríamos. E temos sido derrotados em muitas coisas que não deveríamos ser. É claro que a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, anda por fé. Mas parece que não é essa a realidade de nossas vidas. Falamos de fé, falamos da nossa confiança em Deus, declaramos isso, mas onde está essa fé nossa? Que fé é essa que nós declaramos ter? Veja que a palavra de Deus, ela é clara ao nos dizer, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé, de fé em fé. Parece-nos que temos uma fé suficiente para ter a certeza da salvação. Parece-nos que temos uma fé suficiente para crer naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para nós. Mas não temos fé suficiente para crer
em todas as promessas contidas na sua palavra. Parece que vivemos com uma fé estabelecida em partes das promessas. A palavra de Deus diz, na carta do apóstolo Pedro, essas muito grandes e preciosas promessas. São inúmeras as promessas de Deus, a palavra, a sua palavra. E na prática, nós parecemos que vivemos algumas delas. Outras parecem não fazer parte da nossa vida. E isso é inconcebível. Precisamos entender que várias vezes Jesus fala e se dirige aos seus discípulos dizendo: homens de pequena fé. Ele não disse homens sem fé, mas ele disse homens de pequena fé. E a gente precisa entender isso. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer: vocês têm fé, mas uma fé insuficiente, uma fé inoperante, uma fé frágil, que precisa robustecer, que precisa revigorar, que precisa fortalecer. É por isso que não vivem o que poderiam e deveriam viver. Esse texto tão conhecido precisa ser muitas vezes repetido para nós até que nós entendamos isso. Porque estamos vivendo fora desse contexto. É perceptível, é claro, é evidente o quanto nós estamos distante dessa fé que Jesus requer de nós, de que o Evangelho requer. Olha para você ver, a igreja tem deixado o Evangelho de lado e tem promovido uma série de coisas, valorizado, o louvor é lindo, as canções, os efeitos, os testemunhos, isso, aquilo, isso, aquilo que tem na igreja, mas isto de alguma forma é secundário. A parte importante é a pregação do Evangelho, porque é ela que gera fé em nossos corações. Essa é a parte mais importante, primária e prioritária de um culto a Deus. É a palavra de Deus. Por isso, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, ouça com atenção. Veja que ele começa dizendo que Jesus, esse texto, Jesus pega, chama os seus discípulos, entra com eles no barco e chama eles para passar para outra margem. A primeira coisa que você deve aprender aqui: quem que estava com Jesus? Os seus discípulos. Então, não estava com Jesus pessoas incrédulas. Não estava com Jesus pessoas aleatórias. Qualquer um. Estavam com eles aqueles que creem. Então, a mensagem que está sendo dita não é para quem não crê, não é para o incrédulo, é para o crente. Porque o incrédulo, ele não vai ouvir. O incrédulo, ele não tem fé, ele tem crença, mas fé não. Convicção, certeza, no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Então, é falado para crente. Lembre-se que há dois grupos de pessoas que o Evangelho separa muito bem: o crente e o incrédulo.
Crente é aquele cuja sua fé está no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Fora disso, é incrédulo. O incrédulo vai ouvir, o incrédulo vai buscar, o incrédulo pensa que conhece, o incrédulo vai buscar recurso, mas o incrédulo vai sempre ouvir rumores de guerra, o incrédulo vai estar sempre perturbado com um monte de coisa, o incrédulo jamais vai encontrar a verdadeira paz, que só o crente pode encontrar. Por quê? Porque Cristo Jesus disse: eu vos dou a minha paz eu vos deixo, e a paz que eu vos dou o mundo não tem. Então, só o crente, só aquele que crê em Jesus desfruta da verdadeira paz. Enquanto eu não entender isso, eu vou ficar vagueando nesse terreno da superficialidade. Eu preciso entender isso. Por mais que isso possa parecer ruim, que afeta pessoas, é a verdade. É a verdade. E a verdade é amor. Então, o texto está sendo dito para aqueles que creem. Para aqueles que de fato não vivem segundo uma esperança utilitária deste mundo terreno e temporário, dessa vida existencial temporária, mas para aquele que é iluminado na sua esperança por uma promessa da eternidade. E tenha certeza disso. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos distinguir aqui. É que toda essa mensagem, ela é feita aos seus discípulos. Jesus está falando aos seus discípulos. Mas pastor, ele está falando aos discípulos que se tornaram apóstolos. Era naquela época, para aquelas pessoas. Isso é uma balela. Isso é tanto para os discípulos que estavam com ele no barco, quanto para todos os discípulos que continuam andando no barco com Jesus na sua existência até hoje. Temos que entender que é uma mensagem espiritual, não uma mensagem racional, literal, que você vai entender. Mas eu não estava lá num barquinho no Mar da Galileia andando, ou em alguma região da Judéia. Não. No barco da nossa história, no barco da nossa existência, está o nosso Senhor Jesus Cristo. É para nós que ele também está falando. É para nós que andamos e seguimos os seus passos. É para nós que buscamos a sua presença. É para nós que olhamos para ele. É para nós que o recebemos. Pois todo aquele que o recebeu, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa é a primeira coisa. Jesus está falando para os seus discípulos, é uma diferença enorme. Agora, o problema é que seus discípulos entraram no barco. E aí, Jesus vai e deita, e dorme, descansa. E vem uma grande tempestade. Essa é outra coisa que nós precisamos entender e desfazer desse equívoco que está sendo pregado em muitos lugares, ou deixando a entender que se você está com Jesus no barco, não vai ter problema, não vai ter tempestade, não vai ter adversidade. O que também é uma falácia, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Nunca o convite do Evangelho, o convite da caminhada cristã é um convite de vida fácil, de vida destituída de problemas e dificuldades, de adversidades.
Não é essa o propósito do cristianismo. Não é tornar a vida fácil, mas é nos dar força e caráter através da fé para vencermos as dificuldades da vida. Isso eu tenho falado sempre. Ainda que muitos tenham mudando o Evangelho, parece que o Evangelho se tornou clamoroso, apaixonante, emocional, cheio de entretenimento, cheio de alegria, quando na verdade se esquece de dizer de que a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, Jesus estava ali no barco deitado e a tempestade vem. E aí o problema, da pequena fé, da fé insuficiente. Essa fé, que volto a dizer, é aquela fé que crê. Aqui não se fala da fé salvífica, da fé da pessoa que foi regenerada, da fé da pessoa que foi justificada, da fé da pessoa que crê que Jesus morreu, que ressuscitou, levou sobre si os pecados, da fé de quem crê em todas essas coisas. Não. Estamos falando de uma fé robusta, de uma fé que vê o invisível, crê no incrível e alcança o impossível. Não de um recurso que você usa quando você precisa, mas de um estilo de vida que evidencia quem você é e de quem você é e o que te move. Essa é a grande diferença. Veja que quando a tempestade surgiu e ela começou a vir com toda a força, Jesus continuou descansando, mas os seus discípulos se desesperaram. Os seus discípulos perderam o estribeiro. Uma das questões mais interessantes para que você possa entender dessa pequena fé que Jesus chama a atenção a nós, que você canta e não sai do lugar, que você não cresce, que você não amadurece, que você não se apercebe dela, que você só crê em determinadas coisas. É aquilo que eu falei primeiramente. Você só utiliza em determinadas partes da promessa de Deus. Não, Jesus vai voltar. Jesus garantiu para mim os céus. Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus não me desampara, Jesus. Algumas promessas, e não todas, para algumas áreas da vida, e não todas. Outra coisa importante, que a gente percebe e que evidencia homens e mulheres de pequena fé, não só que eles têm fé para algumas promessas, não todas, parece que nem todas as áreas de sua vida abrange, a fé não abrange todas as áreas de sua vida, apenas algumas. Como também, quando as tempestades vêm, isso evidencia de que as pessoas de pequena fé, elas são governadas pelas circunstâncias, ao invés de governar as circunstâncias. Pessoas de pequena fé são controladas, governadas pelas circunstâncias. Quando elas batem, elas que dirigem a vida deles. Não é eles que controlam as circunstâncias, mas eles são controlados por elas. Logo vem o desespero, logo vem a ansiedade, logo vem a preocupação, logo vem uma série de ações intempestivas. E aí a gente percebe algo que as pessoas, o crente não gosta de ouvir, que se você sofre dessas coisas, a maioria absoluta disso é por causa da pequena fé.
é por causa da pequena fé. É por falta de robustez na fé. É por falta de uma fé mais viva, de uma fé mais robusta, de uma fé mais... Então a pessoa é controlada pela circunstância. Fica o tempo todo desesperado, ansioso, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Seja ela de qualquer forma que vem. É incrível como a gente vê isso claramente quando qualquer coisa acontece no mundo. Basta ver uma ameaça de alguma coisa no mundo para ver um bando de crente se desesperando, perdendo o sono, clamando, perguntando, indagando. E agora? O que vai acontecer? Isso é fruto da pequena fé. Isso é porque você é governado pelas circunstâncias e não tem controle sobre elas. Você é governado. É por isso que Pedro andou por sobre as águas, deu 2 passos e logo afundou, porque quando ele andou olhando para Jesus, ele andou por sobre as águas, ele governou a circunstância, mas na hora que ele olhou para elas, ele afundou. E esse também Jesus disse: homem de pequena fé. Enquanto a circunstância nos governar, nós seremos ansiosos, preocupados, desesperados, e não saberemos lidar com as circunstâncias externas. Elas vêm, as tribulações vêm, rumores de guerra, rumores de enfermidades, pandemias e não sei mais o que, e já ficam todos doidos e desesperados. Outra coisa que a pequena fé faz, ela não só mostra, evidencia que nós estamos sendo governados pelas circunstâncias, seja elas de qualquer forma. A minha vida, meus problemas, as minhas tristezas, é elas que me controlam. Meu estado de ânimo depende. Por isso que o mundo diz, quando você sai cantando e sai alegre, você viu alguma coisa boa hoje, aconteceu alguma coisa boa, eu preciso de algo acontecer bom para eu ser alegre. Não estou dizendo que você não possa ficar triste, apreensivo com qualquer coisa. Entendo o que eu estou dizendo. Quando você é governado por essas circunstâncias, quando elas comandam a sua vida, comandam o seu estado de ser, comandam as suas emoções, comandam as suas reações. Um outro passo é que, quando você tem pequena fé, você não pensa. Você não pensa. Porque se você pensasse melhor, você veria que Deus está no controle, você meditaria nas coisas boas de Deus e nas promessas dele. Mas quando você tem pequena fé, você é governado pela circunstância e você não pensa. Há um escritor famoso que escreveu e falou sobre uma síndrome chamada de síndrome do pensamento acelerado. Eu mesmo entendia isso, achei interessante ele falar. Só que eu descobri uma outra síndrome que combate essa síndrome. É a síndrome da incapacidade de pensar. Porque as pessoas ficam ansiosas, preocupadas, porque elas pensam demais. Não, é porque elas pensam de menos. Eu entendi isso. Eu aprendi isso. Eu antes aderia a essa conclusão, a essa lógica. É muitos pensamentos. Não, é a ausência de pensamento. O que está acontecendo com a pessoa quando ela entra nesse estado é que ela entrou no estado vicioso de pensamento. Ela só pensa em desastre, ela só pensa o que vai acontecer amanhã. Ela não está pensando, ela está entrando num ciclo vicioso de pensamento. Ela não está pensando, ela não está meditando, ela não está raciocinando. E é o que mais acontece, porque você precisa parar e pensar, pera, deixa eu respirar. Essa é uma circunstância, mas Jesus está comigo no barco.
Peraí, deixa eu pensar um pouco. Se Jesus está aqui, se o barco afundar, eu afundo com ele. Se não afundar, eu estou com ele. Peraí, eu tenho que parar e meditar nas grandes promessas que tem na palavra de Deus. Peraí, eu tenho que parar e pensar nas coisas maravilhosas que Deus tem me dado. Peraí, eu tenho que pensar que eu já saí de vários problemas, já enfrentei várias tribulações e Deus me deu vitória. Mas eu não penso nisso. Eu fico viciosamente pensando em coisas ruins. E eu fico só pensando em coisas ruins, eu fico só viciosamente pensando a mesma coisa, ou seja, eu não estou acelerando inúmeros pensamentos, eu estou repetindo viciosamente os pensamentos, ou seja, eu não estou pensando. Eu não estou pensando. Então, na verdade, crentes, às vezes a gente fica tentando olhar para o módulo científico das pessoas, é importante, interessante, síndrome de pensamento acelerado, você fica pensando demais. Não! A ansiedade, a angústia, a preocupação que destrói as nossas vidas, é ausência de pensamento. É ausência de pensar e meditar nas grandes e preciosas promessas de Deus para a sua vida. Nas ações de Deus na sua vida. Lembra o ansioso, se ele pensa quantas vezes Deus esteve do lado dele, quantas vezes Deus o segurou, quantas vezes Jesus o guardou. Ele não pensa. Não andeis preocupados com o dia de amanhã, deixai amanhã o seu próprio mal. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pode um pai, uma mãe desamparar o seu filho, mas eu jamais desampararei. Ainda que eu esconda no mais profundo abismo, no mais alto monte, Deus me vê, porque Ele tudo vê. Então veja quantas coisas acontecem. Eu não englobo todas as promessas em todas as áreas da minha vida. Parece que Deus está me abençoando materialmente, mas é sua área relacional. Deus está me abençoando na minha saúde física, mas e suas emoções, e seus temperamentos? Isso é outra coisa. Será que a promessa de Deus é só para uma área ou outra da sua vida? Será que é tão assim? Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que você está livre de todas as coisas, estou dizendo que todas as áreas de nossa vida devem estar de acordo com as promessas de Deus. Que há promessas de Deus para todas as áreas de nossas vidas. Mas quantas tempestades aí? A pequena fé não me permite. Ela não me permite meditar na palavra de Deus. E aí vem alguém e diz, e esquece que o homem de pequena fé torna-se presa fácil para o diabo tirar ele da palavra de Deus, do compromisso que ele tem com Deus. Não preciso, igreja, eu vou ouvir de casa, eu vou ouvir da televisão. Você precisa, porque é nessa comunhão que o poder de Deus, o Espírito de Deus entra. É quando você entra aqui e que você louva junto com os irmãos, é quando você ouve a palavra de Deus, o poder de Deus está se manifestando, que o Espírito está movendo o seu ser. Esse é o poder da comunhão. Não preciso ler a Bíblia, eu não gosto de ler. Tem que ler. A palavra deve estar guardada no seu coração, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. É a palavra de Deus. Você não lê, e é isso que o inimigo faz. Você não pensa, você não se alimenta, você pega certos versículos e fica copiando, mandando mensaginhas para os outros com versículo bíblico para fazer como se fosse
um positivismo, e se fosse, não, a palavra deve ser cravada, eu sei que meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é por mim, eu sei quem está comigo no barco. Mas a pequena fé não lhe permite isso. A pequena fé diz para você assim: você tem que ter medo mesmo, porque as pessoas sofrem assim, porque sua geração teve isso, porque alguém correu, então você tem que ter medo mesmo. Não dorme não, fica aceso, você não sabe o que vai te acontecer. A pequena fé esquece que quando Deus chamou Abraão, chamado pai da fé, para ir para um lugar que ele não sabia, largar sua casa, sua parentela, seus pais, e ir para um lugar que ele não sabia, ele não de fato sabia para onde ele ia, mas ele sabia quem ia com ele. Quem ia com ele? A fé não é uma certeza estéril, a fé é uma incerteza fértil. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, você não sabe exatamente o que vai enfrentar, mas você sabe quem vai com você, quem está com você. Tua vara e teu cajado me consolam, mas não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a fé, mas a fé pequena não lhe permite enxergar isso, não lhe permite ver Jesus. E aí o que você faz? Você chama todo mundo para despertar Jesus. Você chama todo mundo para acordar o Senhor, porque Ele não está olhando para você, porque Ele não está percebendo a sua necessidade, porque Ele não está vendo. Aí você não só quer ficar acordado, parando de pensar, você quer acordar Deus, porque Deus está dormindo, descansando, e ao invés de você descansar dele, a fé pequena quer acordar Deus, como se Ele pudesse dormir, como se Ele pudesse tirar os olhos de nós, como se Ele pudesse permitir que algo aconteça fora do seu propósito, como se Ele pudesse mentir, como se Ele pudesse esquecer, como se Ele pudesse ser desprezível e desprezado. Essa é a fé pequena. A fé pequena me faz querer acordar Deus, despertar Deus, sacudir Deus. E aí eu faço de tudo, chamo os outros, vamos acordar Ele, porque Ele não está prestando atenção, Ele não está vendo o perigo, Ele não está vendo que o barco vai afundar, Ele não está vendo o tamanho da tempestade, Ele deve estar dopado ou alguma coisa assim. Vamos todos, quando deveríamos orar e jejuar, e chamar os outros, vamos descansar em Deus, vamos descansar em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos pensar naquilo que Deus é, porque Ele não é homem para mentir. Vamos pregar para nós as grandes e preciosas promessas de Deus, porque elas nos alimentam, e elas estão aí para todas as áreas das nossas vidas. A pequena fé faz você querer juntar com todo mundo para convencer a Deus de que aquilo que você quer é maior do que Ele tem, de que você sabe mais do que Ele o que é melhor para você. Mas a fé robusta, ela faz eu olhar para Jesus e falar assim: se Ele está deitado, eu vou deitar do lado dele. Se Ele está dormindo, então eu dormirei. Quando lá nos Salmos Jesus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, nós pensamos que às vezes Ele está dizendo assim:
fica quieto e fica tranquilo, porque Deus é Deus. Não, Ele está dizendo isso para os inimigos: rendam-se. Aqui ele está dizendo: rendam-se, se submetam, porque vocês precisam saber que eu sou Deus. Eu sou Deus. Veja que coisa interessante. E quando eles ali despertam Jesus, o que Jesus faz? Aquilo que só Deus pode fazer, porque Ele tem poder para fazer, que é mandar cessar os ventos, acalmar a tempestade e vir a bonança. Jesus imediatamente, aqui a palavra é clara: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio bonança. O homem de pequena fé iria ficar esperando Jesus dizer o que para eles? Por que vocês não me acordaram antes? Por que vocês não me despertaram antes? Por que vocês deixaram chegar até esse ponto? Por que vocês não oraram, despertaram, buscaram? Na prática é isso que a pequena fé faz: espera. Eu devia ter procurado Jesus antes, devia ter orado mais, devia ter despertado mais. Não, Jesus os repreendeu dizendo o quê? Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Essa fé que você diz ter, essa fé que você diz ser os passos da sua vida, o seu estilo de vida. Onde está essa fé? Podemos dizer da seguinte forma: por que você não pratica essa fé? Por que você não põe essa fé em prática? Por que você não exercita essa fé? A sua fé está para o outro lado. A sua fé está só para algumas partes da sua vida. Volta a sua fé para aquilo que você está precisando no momento. Dirige a sua fé para a sua circunstância. Não está dormindo? Para de tomar remédio, aplica a sua fé. Está ansioso? Não está pensando? Para de ficar viciando nos pensamentos, pratica a sua fé. Está com medo? O que vai acontecer comigo? Pratica a sua fé nesse medo. Ponha a sua fé em prática. Onde está a sua fé? Minha personalidade não muda. Pratica a sua fé, porque Deus transforma quem Ele quer. Faça como aquele pai disse: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Não está dando certo, a porta não está abrindo. Pratica a sua fé, porque Deus abre porta onde não existe. Não. Eu estou com medo porque já aconteceu isso. Onde está a sua fé? Não, eu não durmo porque isso amanhã acontecer. Onde está a sua fé? Não, eu não consigo porque eu tento mudar meu jeito de ser quando eu... Onde está a sua fé? Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porque o Senhor nos dá fé. Porque o Espírito dele nos enche de fé, não para falarmos de fé, mas para praticarmos a fé. Eu não consigo obedecer a palavra. Será que Jesus mandou a gente obedecer algo impossível de ser obedecido? Impossível ao homem natural, mas impossível pelo Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, pratica a sua fé.
põe em prática a sua fé. Onde está a sua fé? Esse é o tema que você está ouvindo hoje. Onde está a sua fé? Está onde? Que você não põe em prática, que as circunstâncias estão te comandando, estão te governando. O homem de pequena fé, ele olha, teme e admira as coisas que Deus faz. Eu canso de ver crentes falando: olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez, com uma certa surpresa que é intrigante. Porque se eu conheço esse Deus, eu sei que Ele pode tudo. Tudo. Primeira coisa, nós falamos sobre a fé pequena e a fé robusta. Primeira coisa, como é que eu faço para alcançá-la? Primeiro, eu tenho que reconhecer o valor de poder se dirigir a Deus como Pai. Deus é Pai. Deus não é, eu não estou falando de paternidade universal que o mundo acha que tem. Porque a Bíblia diz que só aqueles que receberam Cristo foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu a Cristo, então Deus é Pai. E quando você dirige ao Pai, você não está dirigindo a uma estrutura, a uma imagem, a uma energia, você está dirigindo ao Pai Celestial. Se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai. Então quando você dirige, você está dirigindo ao Pai. Essa intimidade, eu estou falando com o meu Pai. Eu estou falando com o meu Pai que criou os céus e a terra, o meu Pai que me criou e que me elegeu e que me separou lá nos corredores da eternidade passada, o meu Pai que me escolheu. Eu estou falando com o meu Pai, e o meu Pai é poderoso, e o meu Pai é amor, e o meu Pai é bondade, o meu Pai é misericórdia, o meu Pai é poder, o meu Pai é justiça. O meu Pai contempla todos os atributos. O meu Pai é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o meu Pai. O meu Pai, além de ser meu Pai, Ele comanda todas as coisas. Ele tem poder para mudar todas as coisas. Ele faz o vento cessar. Ele faz as ondas baixar. Ele faz as tempestades cessar. Esse é o meu Pai. Essa é a fé robusta. Eu estou diante do meu Pai que está nos céus. Por isso que Jesus falou na oração modelo: quando você começar a orar, Pai nosso que estás no céu. Ele disse nosso porque ele está falando para quem? Para os seus discípulos. Se dirija a Deus como Pai. Esquece que Ele é um Deus que você precisa tremer e temer só, distante. Não, Ele é Pai. Isso traz intimidade, isso traz certeza, isso traz confiança, isso traz aconchego, isso traz consolo. E aí você dirige, Pai. E você sabe que Ele tem poder para acessar todas as coisas e mudar todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E um pai jamais abandona o seu filho. Um pai jamais, quando o filho pede algo, lhe dá o contrário. Um pai deseja o melhor para o seu filho. Um pai se alegra em abençoar seu filho, mesmo sendo mau. Imagina Deus. Então, olha para você ver. Quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhes obedecem? Este é o meu Pai. Este é o meu Pai.
Este é o meu Senhor. Este é aquele em quem eu confio. Este é aquele em quem eu entreguei meu coração. Este é aquele em quem eu entreguei o meu caminho, confio e espero. Este é o Deus. Este pode. Este não me surpreende. Porque nada que Deus fizer ou deixar de fazer é surpresa. Porque Ele é poderoso para todas as coisas. Onde está a nossa fé? Para de ficar indagando. Para de ficar sendo governado pelas circunstâncias. Para de ficar sendo governado pelo passado. Ah, porque eu vivi isso. Ah, porque eu tive aquilo na vida. Ah, porque eu passei por aquilo. É por isso que eu sou assim. Não. Você não é determinado pelo seu passado e pelas suas circunstâncias. Você é determinado pela sua fé. Você vive uma novidade de vida em Cristo ou não? Por aquilo que você crê. Você não é determinado pelas experiências que você passou, você é determinado por aquilo que você crê. O homem de pequena fé, muitas vezes, ele crê mais na sua fé do que em Deus. Ele não confia, ele não descansa em Deus. Ele crê mais nas orações do que em Deus. Ah, eu estou assim porque vocês oraram. Não, eu estou assim porque Deus fez isso. Ah, pastor, então você está dizendo que não precisa orar? Não, é claro que eu sempre repito aqui a essencialidade de orar. Mas eu não confio na minha oração. Eu não confio na minha fé. Eu confio em Deus. Tem muita gente confiando na sua própria fé. Crendice é isso. É confiar na sua própria fé. Eu tenho fé que vai acontecer. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho fé que eu vou atravessar. Eu tenho fé que isso vai passar. Eu tenho fé que isso é fé na fé. Eu confio em Deus. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Pai que me ama. Eu tenho um Pai que deu o seu único filho como sacrifício por mim. Eu tenho um Pai que me elegeu. Eu tenho um Pai que é poderoso. Eu tenho um Pai que pode todas as coisas, mas ainda requer o meu amor. Requer a minha confiança, mesmo eu sendo o que sou. Onde está a vossa fé? Aplique-a, pratique, viva a sua fé. É isso que você e eu, todos nós temos que fazer. É sair dessa fé pequena, homem de pequena fé, que anda ansioso por qualquer coisa, pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir, pelo dia de amanhã. Veja como Jesus falou assim: olha para os lírios do campo, olha os pássaros. O que Jesus está falando? Pense. Sua ansiedade, sua circunstância está deixando pensar. Se os pássaros nem precisam trabalhar e eu os alimento, se as ervas dos campos eu visto elas, nem Salomão vestiu, olhe, contemple, pense. Não estará muito mais a voz? Onde está a vossa fé? Pratique. Essa Senhor aumenta a minha fé. Eu não quero essa fé pequena. Eu não quero essa fé que faz com que eu só creia em parte das suas promessas. Eu não quero essa pequena fé que me faz viver ansioso, sendo governado pelas circunstâncias. Eu não quero essa fé que não me permite pensar.
meditar, contemplar a sua palavra, as suas promessas. Não gosto de ler, não sei ler. Eu não quero essa fé. Eu quero a fé que me faz chamá-lo, me faz entender que o Senhor é meu Pai, eu sou teu filho. Eu quero essa fé que sabe que o Senhor pode mover os montes, cessar as tempestades, mudar tudo. Eu quero essa fé que não precisa despertar o Senhor para olhar para mim, mas essa fé que sabe que o Senhor jamais tira os olhos de mim. Eu quero essa fé que me faz descansar em Ti. Não ficar apático, simpático, mas ficar firme na certeza de que o Senhor está comigo no barco da minha vida. Onde está a vossa fé? Amém? Vamos orar.